Esplendor. Ó, vinde brilhar para o povo sentado na sombra da morte. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e liberto da mão dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão de nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos às portas do Natal do Senhor. No dia de hoje, a Igreja irá despir suas vestes de penitência, deixando de lado o roxo, irá se revestir de sol, de luz, o nascimento de Jesus, as vestes brancas da liturgia. E o Evangelho de hoje nos recorda exatamente esta festa luminosa, essa visita de Deus. O cântico de Zacarias inicia e se conclui usando um verbo: visitar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou o seu povo e o libertou. Depois ele diz, sol nascente, né? Ou seja, é um sol que nasce do alto que nos visitará. Essa palavra visitar, em grego, tem na sua raiz a palavra visita episcopé. É daí que vem a palavra bispo. Bispo ao pé da letra é um visitador, é um supervisor. Super, epi, visor, scopeu, é ver. Aquele que vê as coisas. Mas ela tem um significado mais profundo. O significado de uma presença. O Advento foi isso. Foi o tempo de nós aguardarmos, de nós esperarmos a visita de Deus. E aqui vem o grande drama. Nós iremos ver, reconhecer, de fato, essa visita de Deus? Nesse mesmo Evangelho de São Lucas, essa ideia da visita de Deus aparece duas vezes. Mais duas vezes. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E o povo diz, surgiu um grande profeta, Deus veio nos visitar. Mas ele também tristemente surge numa outra ocasião, quando Jesus, aproximando-se da cidade santa de Jerusalém,
vê a cidade e chora sobre ela. Jesus chora sobre Jerusalém porque Jerusalém não reconheceu o tempo em que foi visitada. O Kairos tes episcopes. O tempo em que Deus nos visita. E aqui está o drama da fé. Nós reconhecemos as visitas de Deus, nós reconhecemos a presença de Deus. Claro, nós iremos celebrar o Natal. Para nós, o script já está pronto. A gente sabe o que é o Natal. Nós sabemos que o Natal é Deus que vem. Nosso coração já fica todo entusiasmado de ver Nossa Senhora grávida que chega com São José em Belém. Mas não foi assim para o povo de Belém. O povo de Belém não reconheceu o tempo em que foi visitado. Nessa noite, nós iremos ouvir uma frase bastante triste. Não havia lugar para eles na hospedaria. Deus vem nos visitar e quando vem nós não o reconhecemos. É aí que nós nos recordamos de Santo Agostinho, Timeo Deum transeuntem. Eu tenho medo do Deus que passa. Deus passa, nos visita e nós não o vemos. E quando é que Deus nos visita? Claro, há 2000 anos atrás, visitou o povo de Belém, naquela menina grávida, com o seu jovem esposo, que puxava um burrinho. Mas Deus nos visita hoje de outras tantas maneiras. Deus nos visita na pessoa que nós temos que perdoar. Deus nos visita na nossa pobreza. Deus nos visita nas nossas dívidas. Deus nos visita na solidão. Deus nos visita na traição. Deus nos visita na falência, na miséria, na doença, na desgraça. Mas, padre, pelo amor de Deus, o senhor fez uma ladainha horrorosa. Que ladainha horrorosa é essa? Que lista? É Natal, padre. Vamos lá para cima, né? Vamos, alto astral, alto astral. Mas é interessante o jogo de palavras de Zacarias no final do Benedictus. Sol que nasce do alto. Mas o sol não nasce do alto, o sol nasce de baixo. A palavra grega que está aqui, anatolé, que surge de baixo, o sol vem de baixo. Ou ele vem de cima? Mas é que das coisas baixas vem uma luz que vem do alto. Jesus se rebaixa, Jesus se abaixa. Não nos esqueçamos que essa gloriosa noite de Natal é marcada pela rejeição do não havia lugar para eles, pela pobreza da manjedoura, pela solidão de José e Maria. Deus vem nos visitar, mas vem nos visitar da forma mais inusitada, da forma menos esperada. Deus vem nos visitar da forma mais desconcertante. Sim, é desconcertante que Deus venha na miséria. Teria sido, se nós fôssemos roteiristas desse filme, nós teríamos certamente programado a vinda de Deus de uma forma gloriosa, de uma forma estupenda, radiante, mas Ele vem escondido.
Ele vem escondido porque ele quer ser encontrado na fé. Então Deus nos visita. É claro, nós viremos essa noite e amanhã, nós iremos à missa, dia santo de guarda. Essa missa daqui de manhã não serve para guardar o Natal, hein? Por favor, ou hoje à noite ou então amanhã. Mas nós iremos à missa. E para nós é fácil reconhecer a visita de Deus na missa. Mas Deus talvez nos visite nessa noite naquele parente inconveniente que vem passar o Natal em nossa casa e que vai encher a cara de cerveja e que vai dizer impropérios e que vai provar a nossa paciência. Deus vai nos visitar. Deus vai nos visitar naquele mendigo maltrapilho para o qual nós não queremos dar um dinheiro porque ele vai comprar pinga. Deus nos visita. Mas nós também precisamos ser visita de Deus. Lembremos-nos daqueles que nesse Natal não terão um Natal muito festivo. Por quê? Porque não tem condições de estar fazendo fila nos supermercados que estão lotados esses dias. Não tem condições de estar caçando vaga nos estacionamentos lotados dos shoppings desses dias. Mas que vão celebrar esse Natal, quem sabe abrindo uma lata de sardinha e comendo uma farofa. Deus nos visita. Basta nós estarmos com o olhar bem aberto, o olhar da fé, para entender que Ele visita nos lugares escondidos, nos lugares baixos. No Natal, Deus se rebaixa para ser adorado. Abaixemo-nos para conseguir entrar. É interessante que na Terra Santa, algumas igrejas que foram marcadas pela história tem uma portinha tão pequena que todo mundo tem que se abaixar para entrar nela. Você precisar se abaixar. Para entrar na visita de Deus, nós precisamos nos abaixar. Para enxergar a visita de Deus, precisamos nos abaixar. O sol que vem, a luz que vem do alto, vem de baixo. Por isso, meus queridos, cheios de fé, de alegria, de confiança, mas também de humildade, reconheçamos o Deus que vem nos visitar nessa noite e que irá continuar nos visitando ao longo de todo o ano. Todos os dias recebemos visitas de Deus. Nós é que não vemos. Temos medo do Deus que passa e não é reconhecido e não volta mais. Como Belém ficou marcada pelo triste episódio do não havia lugar para eles. Não reconheceram. Jesus que chora nessa noite ao nascer, como toda criança chora ao nascer, também irá chorar sobre Jerusalém, porque não reconheceu o tempo da sua visitação, o tempo em que foi visitado. Demos uma alegria para Jesus nesse Natal. Reconheçamos suas visitas nas cruzes do nosso dia a dia. E saibamos que tem sempre alguém mais necessitado do que nós. Eu me recordo quando eu era padre jovem, eu vim para Cuiabá e houve uma enchente
Naquela época não havia ainda a represa do Manso, uma chuva abundante, o rio Cuiabá enchia com bastante facilidade. E então, os vicentinos me convidaram para ir visitar as famílias alagadas, lá perto do córrego do Barbado. Passamos por algumas pinguelas para chegar numa casa. E naquele tempo, embora ainda haja pobreza no Brasil, mas naquele tempo, há 30 anos atrás, as favelas tinham mais cara de favela. Eu entrei numa casa, era feita de tábuas, de lata, de papelão, chão batido. Uma senhora com seus móveis todos colocados em cima da mesa, não tinha nem lugar para sentar. Nós chegamos lá com o sacolão dos vicentinos para dar para aquela senhora que estava sem ter o que comer. Ela ficou tão feliz de me ver. Disse, um padre, ai padre, eu preciso me confessar. Bom, não tinha onde confessá-la. Eu pedi para o vicentino sair da casa, porque o único cômodo que tinha era aquele. E de pé mesmo, porque não tinha cadeira para sentar, eu ouvi a confissão dela. E essa senhora, que eu não sei o seu nome, se eu encontrasse hoje eu não reconheceria o seu rosto, eu não sei quem ela é. Essa senhora marcou para sempre o meu sacerdócio com uma confissão que eu não esqueço nunca. Ela disse, padre, eu quero pedir perdão, porque eu não ajudei os pobres. Uma senhora, numa tapera, numa casa de favela, recebendo um sacolão dos vicentinos, pedindo perdão, porque não ajudou os pobres. Eu disse, como assim? É que a minha vizinha não está na lista dos vicentinos. Ela não recebe o sacolão. Ela me pediu um pouco de arroz. E eu neguei. Ela me pediu um pouco de arroz e eu neguei. Meus queridos, é Natal. Entre tantos compromissos nas suas listas de presentes, lembrem-se dos pobres. Lembrem-se dos que não terão um Natal tão farto, tão feliz como o seu. Lembrem-se das visitas de Deus. Deus nos visita. Deus nos visita. Tenho medo do Deus que passa. Ninguém está tão pobre, tão sozinho e tão miserável nesse Natal que não tem alguém mais pobre, mais sozinho e mais miserável ainda. Ninguém está tão baixo que não possa se rebaixar ainda mais. Se nós nos baixarmos, veremos a luz do alto. Na humildade do Natal, inspirados pelo exemplo do nosso Salvador, Sol nascente, que veio nos visitar.